Minha nora esqueceu o celular na minha casa e ele começou a tocar sem parar. Vi o nome do meu filho na tela, mas ele estava sentado bem ao meu lado. Quando atendi, não pude acreditar no que ouvi. O sol da tarde se filtrava pelas cortinas de renda da cozinha do meu sítio, projetando sombras delicadas sobre a mesa rústica de pinho, onde 3 gerações da minha família haviam compartilhado inúmeras refeições. Eu tinha 63 anos e havia aprendido que os momentos mais devastadores da vida costumam chegar disfarçados de tardes comuns. Meu filho, Daniel Vasconcelos, estava sentado ao meu lado, os dedos tamborilando nervosamente na beirada da mesa. Um hábito que ele tinha desde a infância, sempre que algo o perturbava. A esposa dele, Viviane Lemos, tinha saído fazia mal 10 minutos, correndo para buscar a filha, Betina, nas aulas de piano. A casa ainda guardava o leve aroma do perfume caro dela, daqueles que custavam mais do que o meu orçamento mensal de supermercado. Eu estava enxaguando a louça do almoço quando o ouvi. Um celular vibrando insistentemente no sofá da sala de estar. Era o celular de Viviane. Ela o tinha esquecido na pressa, encaixado entre as almofadas onde estava sentada. "Daniel, querido, a Viviane esqueceu o celular", chamei, secando as mãos no meu avental. Ele levantou os olhos do notebook, distraído. "Deixa aí, mãe, ela vai se tocar e volta para pegar." Mas o telefone continuou tocando, tocando. Eu caminhei até ele com a intenção de silenciá-lo quando vi a identificação de chamada brilhando na tela. Daniel ligando. Meu coração falhou. Olhei de volta para a cozinha. Daniel ainda estava lá, curvado sobre o notebook, com certeza não fazendo uma ligação. A chamada parou e imediatamente começou de novo. Daniel ligando. Minhas mãos tremeram ao pegar o aparelho. Aquilo não fazia sentido. Meu filho estava a cerca de 6 metros de mim. No entanto, o nome dele piscava insistentemente na tela do celular da esposa. "Mãe, tudo bem?" A voz de Daniel veio da cozinha. Eu devia ter falado com ele, devia ter pedido para ele explicar aquela impossibilidade. Em vez disso, algum instinto que eu não compreendia totalmente me fez deslizar para atender a chamada e levar o telefone ao ouvido. Viviane, finalmente! A voz que veio era inconfundivelmente a do meu filho. O barítono distinto dele, a leve rouquidão que ele tinha desde um problema de garganta na infância. "Escuta, precisamos conversar sobre o cronograma. Minha mãe está ficando muito encherida com os documentos da propriedade." O sangue gelou nas minhas veias. Fiquei paralisada, o celular apertado contra a orelha, incapaz de respirar. O advogado disse que podemos acelerar a avaliação de capacidade, amor. A voz de Daniel continuou. "Assim que conseguirmos declará-la incapaz mentalmente, a procuração é transferida automaticamente. Aí poderemos anunciar o sítio sem a interferência dela. Meu bem, estamos falando de 15 hectares em uma zona de desenvolvimento. Isso vale 4, talvez 5 milhões de reais. Moleza." O cômodo girou. Agarrei as costas do sofá para me firmar. "Eu sei que ela é sua sogra, e você tem que ser legal", disse a voz. E ouvi uma risada cruel que nunca tinha ouvido do meu filho antes. "Mas essa é a nossa aposentadoria. Estamos falando do nosso futuro. Ela já teve a vida dela. Agora é a nossa vez." Uma porta de carro bateu lá fora. Viviane devia ter percebido que tinha esquecido o celular. Encerrei a ligação com os dedos trêmulos e deixei o aparelho cair de volta nas almofadas do sofá, como se tivesse me queimado. Minha mente disparou, tentando processar o que eu acabara de ouvir. Era a voz de Daniel, a cadência exata, as expressões dele, mas ele estava na minha cozinha. Ele não tinha feito aquela ligação, a menos que... "Mãe?" Daniel apareceu na soleira da porta, a preocupação vincando o rosto dele. "Você está pálida. Está se sentindo bem?" Eu estudei meu filho. Este homem que eu havia criado, cujos joelhos ralados eu havia enfaixado, cujos pesadelos eu havia acalmado. 38 anos de memórias. E, de repente, eu não tinha certeza se o conhecia de verdade. "Estou bem", consegui dizer. Minha voz firme, apesar do terremoto dentro de mim. Só uma dor de cabeça. A porta da frente se abriu. Viviane irrompeu. Toda luzes californianas no cabelo e calça de ginástica. O sorriso dela era brilhante e perfeito.
Eu sou muito distraída. Esqueci meu celular. Alguém ligou? Ela olhou diretamente para mim enquanto dizia isso. Havia algo nos olhos dela, um cálculo, um cansaço que eu nunca havia notado antes. Estava tocando quando eu cheguei, eu disse com cuidado. Eu não atendi. Ah, deve ser spam. Ela pegou o celular, olhou para a tela e o sorriso não vacilou. Essas ligações de telemarketing são implacáveis, mas eu a vi trocar um olhar com Daniel, breve, carregado de significado. Bom, eu preciso ir, Viviane cantou. A aula da Bettina terminou faz 5 minutos. Ela deve estar me esperando. Ela beijou o rosto de Daniel. Vejo você em casa, amor. Tchau, Marília. A porta se fechou atrás dela. Daniel voltou para o notebook e eu fiquei na minha sala de estar, o sol da tarde ainda entrando pelas cortinas de renda. Tudo parecia exatamente como estava 15 minutos atrás, exceto que nada estava igual. Nada jamais seria o mesmo de novo porque eu tinha ouvido a voz do meu filho conspirando para que eu fosse declarada incapaz mentalmente, planejando roubar o meu sítio, a terra que meu falecido marido Roberto e eu passamos 40 anos construindo juntos, a herança que ele se sacrificou para preservar para nossa família. Mas a voz tinha vindo de outro lugar, de outra pessoa. Voltei lentamente para a cozinha, minha mente fervilhando. Daniel levantou a cabeça e sorriu para mim, aquele sorriso doce e familiar que eu conhecia desde que ele nasceu. Tem certeza que está bem, mãe? Você realmente não parece bem. Estou bem, querido, só cansada. Ele assentiu e voltou ao trabalho. Fui para a pia, enxaguando mecanicamente xícaras que eu já tinha enxaguado, e olhei pela janela para os campos além, 15 hectares de terra rica em Minas Gerais, cercada por carvalhos que Roberto havia plantado quando Daniel era bebê. Terra que as construtoras estavam de olho há anos, enviando cartas, fazendo ofertas que eu sempre recusei. Terra que valia milhões. Eu pensei que Daniel entendia. Pensei que ele valorizava este lugar da mesma forma que eu, como lar, como legado, como a corporificação física dos sonhos do pai. Nós tínhamos conversado sobre isso depois do funeral de Roberto, 3 anos atrás. Daniel segurou minha mão e me prometeu que eu nunca teria que me preocupar, que ele me ajudaria a manter a propriedade, que estávamos juntos nisso. Tudo isso tinha sido uma mentira? Ou algo tinha mudado ele? Alguém tinha mudado ele? Meu celular, o meu celular de verdade, estava na bancada ao meu lado. Eu o peguei e abri os contatos. Encontrei o nome de Daniel, apertei o botão de ligar. Da mesa da cozinha, o celular do meu filho vibrou. Ele atendeu, olhou para a tela e respondeu. Mãe, eu estou literalmente sentado bem aqui. Eu sei, eu disse, encerrando a ligação. Só estava checando uma coisa, mas eu não estava checando o celular dele. Eu estava checando uma teoria que se formava na minha mente. Se aquela ligação não tinha vindo do celular de Daniel, de qual celular tinha vindo? Meu filho tinha 2 celulares? Isso era possível? Pensei em todas as vezes nos meses recentes em que Viviane e Daniel tinham me visitado. Em como eles tinham feito perguntas sobre o meu testamento, sobre a herança de Roberto, sobre se eu tinha considerado vender. Em como Viviane sempre parecia direcionar as conversas para a minha idade, minha saúde, se eu estava conseguindo me virar bem sozinha aqui. Eu pensei que eles estavam sendo carinhosos, preocupados. Agora, aquelas conversas ganhavam uma nova tonalidade. Daniel, eu disse com cuidado, você tem um celular de trabalho? Algo separado do seu pessoal? Ele levantou a cabeça confuso. Sim, o escritório me deu um para chamadas de clientes. Por quê? Só curiosidade. Eu estava pensando em comprar um segundo celular para emergências. Na verdade, não é uma má ideia. Ele sorriu. Quer que eu te ajude a configurar um? É gentil da sua parte, querido. Vou pensar sobre isso. Um celular de trabalho. Isso explicaria o segundo número ligando para Viviane. Mas não explicava por que meu filho estaria conspirando contra mim. A menos que a pessoa naquela ligação não estivesse conspirando, a menos que estivessem discutindo isso como uma possibilidade. Algo que Viviane havia sugerido. Não, a voz estava muito convicta, muito calculada. Eu precisava pensar, eu precisava entender o que estava acontecendo antes de confrontar qualquer um ou revelar o que eu sabia. Daniel fechou o notebook. Eu preciso ir, mãe. Obrigado pelo almoço. Foi bom te ver.
Claro, querido, você é sempre bem-vindo aqui. Ele me abraçou de despedida e eu o segurei por um momento talvez mais longo do que o habitual, procurando em seu rosto por sinais de engano. Vi apenas meu filho, os olhos do pai, o meu queixo teimoso. Te amo, mãe. Te amo também, Daniel. Depois que ele saiu, fiquei na casa vazia, ouvindo os rangidos do piso antigo, o zumbido da geladeira, o mugido distante do gado da propriedade vizinha. Este sítio estava de pé há 93 anos. Tinha sobrevivido à depressão, a 2 guerras mundiais, a inundações e secas e a tudo mais. E eu não permitiria que caísse por causa de mentiras e manipulação. Fui para o antigo escritório de Roberto, o cômodo onde eu mal havia entrado desde a morte dele, e abri o arquivo onde ele guardava todos os nossos documentos importantes. Escrituras de propriedade, registros fiscais, o testamento dele e o meu, os documentos de procuração que nosso advogado havia elaborado anos atrás. Tudo parecia em ordem, mas eu precisava ter certeza. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Gustavo Abreu, o advogado que havia cuidado da herança de Roberto, e era nosso advogado de família há mais de 30 anos. Marília, que bom falar com você. Como você está se virando? Estou bem, Gustavo. Escuta, tenho uma pergunta sobre os documentos de procuração que assinamos. Aqueles que seriam ativados se eu ficasse incapacitada. Claro! O que você gostaria de saber? Quem está listado como meu procurador? Quem teria autoridade sobre meus assuntos? Houve uma pausa. Um ruído de papel. Você tem seu filho Daniel listado como procurador principal e seu irmão Otávio como suplente. Por que você pergunta? Algo está te preocupando? Daniel. Claro que era Daniel. Tínhamos organizado assim porque ele era meu único filho. Porque eu confiava totalmente nele. Só revisando as coisas, eu disse levemente, me certificando de que entendo tudo. Gustavo, hipoteticamente, o que seria necessário para alguém me declarar incapaz? Outra pausa, mais longa desta vez. Marília, algo aconteceu? Não, só estou curiosa, sendo minuciosa. Bem, não é um processo simples. Seria necessária uma avaliação formal de capacidade por profissionais médicos, evidências de declínio cognitivo ou incapacidade de gerenciar seus assuntos, uma audiência judicial. É projetado para proteger as pessoas, não para facilitar a privação dos direitos delas. Por que você está me perguntando isso? Apenas pensando no futuro, planejando para todas as possibilidades. Você me conhece, eu gosto de estar preparada. Isso é verdade, ele riu. Mas Marília, se você estiver preocupada com algo, espero que saiba que pode conversar comigo. É para isso que estou aqui. Eu sei, Gustavo, obrigada. Talvez eu te procure em breve. Depois que desligamos, sentei na cadeira de couro de Roberto, cercada pelos livros dele, pelas fotografias dele, pela evidência acumulada de uma vida bem vivida. Nossa foto de casamento na mesa mostrava 2 jovens radiantes de felicidade, inocentes do que os anos trariam. Roberto, sussurrei para o cômodo vazio. Eu acho que nosso filho está tentando levar tudo o que construímos, e eu não sei se consigo impedi-lo. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, algo endureceu dentro de mim. Roberto tinha sido um homem gentil, mas também forte quando importava. Ele me ensinou que a força não se tratava de imposição. Tratava-se de paciência, preparação e saber a hora de agir. Eu não confrontaria Daniel ainda. Eu não deixaria transparecer que sabia de alguma coisa. Em vez disso, eu observaria. Eu escutaria. Eu reuniria provas e entenderia exatamente com o que eu estava lidando. Porque se meu filho e a esposa dele estavam realmente conspirando para roubar o meu sítio, eles haviam subestimado uma coisa crucial. Eu não era uma velha caduca perdendo minhas faculdades. Eu era Marília da Cruz Vasconcelos. Eu tinha sobrevivido à perda do meu marido. Eu tinha administrado este sítio durante secas e crises econômicas. Eu tinha criado um filho e enterrado meus 2 pais e mantido esta família unida por tudo o que a vida nos lançou. E eu não ia perder agora. O sol estava se pondo sobre os campos, pintando tudo de dourado. Eu estava na janela do escritório de Roberto e tomei uma decisão. Se uma guerra estava por vir, eu estaria pronta. Primeiro, eu precisava saber exatamente quem eu estava enfrentando. Na manhã seguinte, acordei às 5h30,
como fazia todos os dias nos últimos 40 anos. Rotinas são o que nos mantém firmes quando o mundo se inclina de lado. Fiz café, alimentei as galinhas e sentei à mesa da cozinha com um bloco de notas e uma caneta. Escrevi tudo o que eu sabia. Alguém, usando a voz de Daniel, ligou para Viviane. Eles discutiram me declarar incapaz. Eles mencionaram acelerar uma avaliação de capacidade. Eles queriam vender o sítio por milhões. Daniel tinha um celular de trabalho. O que eu não sabia era muito mais perturbador. Meu filho estava realmente me traindo ou alguém estava se passando por ele? E se fosse uma farsa, quem e por quê? Eu precisava de acesso ao celular de trabalho de Daniel. Eu precisava ver o histórico de chamadas de Viviane. Eu precisava de provas antes de poder agir. Meu celular normal vibrou. Uma mensagem de Daniel. Bom dia, mãe. Vi e eu estávamos pensando. Talvez seja a hora de arrumar alguma ajuda em casa para você. Ficamos preocupados com você aí sozinha. Podemos conversar sobre isso esta semana? Meu café de repente ficou amargo. Ajuda em casa. Era assim que começaria, me posicionando como incapaz, construindo uma narrativa de declínio. Eu respondi por mensagem. Estou me virando muito bem, querido, mas vamos jantar esta semana. Você escolhe à noite. A resposta dele veio rapidamente. Quinta-feira. Vi quer trazer o irmão dela junto. Você se lembra do Marcelo? Marcelo, o irmão de Viviane, o incorporador imobiliário que me enviou 3 propostas de compra só no ano passado. Aquele que lucraria uma fortuna se minha terra fosse colocada no mercado. Isso não era um jantar em família, era uma sessão de estratégia. Quinta-feira funciona, 6 da tarde. Vou fazer a carne de panela do Roberto. Eu larguei o celular e sorri com amargura. Eles queriam jogar. Ótimo. Eu estava jogando um jogo de longo prazo desde antes de Viviane nascer. Naquela tarde, fui de carro até a cidade visitar meu irmão Otávio. Aos 70 anos, ele ainda era afiado como um alfinete, administrando sua agência de seguros com a mesma atenção meticulosa aos detalhes que sempre teve. Se alguém poderia me ajudar a pensar sobre essa situação, era Otávio. Marília. Ele me abraçou calorosamente. O que te traz à cidade? Está tudo bem com o sítio? Podemos conversar em particular? O sorriso dele desapareceu. Ele me conduziu ao escritório e fechou a porta. Eu contei tudo a ele, a ligação, a conversa que eu tinha ouvido, minhas suspeitas. Távio ouviu sem interromper, o rosto ficando mais grave a cada minuto. Puxa vida, Marília, você tem certeza do que ouviu? Eu sei que é a voz do meu filho, Távio. Mas ele estava sentado bem ali comigo. É isso que torna tudo tão estranho. Ou alguém está se passando por ele perfeitamente, ou ele tem 2 celulares e estava ligando para a Viviane enquanto fingia trabalhar no notebook. Távio se recostou na cadeira. Você sabe que estou listado como seu procurador suplente. Se Daniel tentasse ativar a autoridade dele, eu teria que ser notificado. Eu lutaria contra isso. Eu sei, mas preciso entender o que está acontecendo antes que isso avance. Você pode investigar discretamente? Que tipo de investigação? O irmão da Viviane, Marcelo, descubra tudo o que puder sobre os projetos atuais dele, a situação financeira dele e o escritório de advocacia de Daniel. Veja se houve alguma atividade em comum. Távio assentiu lentamente. Tenho alguns contatos. Me dê alguns dias. Ele fez uma pausa. Marília, você considerou que pode estar interpretando mal o que ouviu? Talvez haja outra explicação. Talvez, admiti. É o que estou tentando descobrir. Mas, Távio, me prometa uma coisa. Se algo acontecer comigo, se houver qualquer tentativa de me avaliar ou me declarar incapaz, você luta, não importa o que Daniel diga. Claro, mas nada vai acontecer com você. Eu queria compartilhar a certeza dele. No caminho para casa, parei na biblioteca. A jovem Amanda Ribeiro, a bibliotecária-chefe, me cumprimentou com o calor de sempre. Eu a conhecia desde que ela era criança. A mãe dela e eu estávamos no mesmo clube de leitura há anos. Dona Marília, veio buscar um novo livro? Na verdade, Amanda, preciso de ajuda com tecnologia. Você tem tempo? Ela me levou a um terminal de computador. Como que posso te ajudar? Quero entender aplicativos de celular.
Especificamente, aplicativos que permitam que alguém falsifique a identificação de chamadas ou faça as chamadas parecerem vir de um número diferente. As sobrancelhas de Amanda se ergueram levemente, mas ela era muito profissional para bisbilhotar. Claro, existem vários aplicativos que fazem isso, na verdade. Aplicativos de spoofing, como são chamados. Ela pesquisou alguns exemplos. Você pode inserir qualquer número que quiser, e quando liga para alguém, esse número aparece na identificação de chamadas em vez do seu número real. Meu estômago afundou. Então, alguém poderia fazer parecer que meu filho me estava ligando, mesmo que não estivesse. Exatamente. É frequentemente usado para pegadinhas, mas também para golpes. Alguém está te incomodando, Dona Marília? Só tentando entender como essas coisas funcionam. Você pode me mostrar como verificar o histórico de chamadas e mensagens de texto? Na hora seguinte, Amanda me ensinou o básico da forense de smartphones. Não que ela chamasse assim. Ela me mostrou como verificar registros detalhados de chamadas, como ver se alguém havia instalado aplicativos incomuns, como rastrear o histórico de localização, se estivesse ativado. Sabe, ela disse com cuidado. Se você suspeita que alguém está usando seu celular ou se passando por você, provavelmente deveria entrar em contato com a polícia. Ainda não cheguei a esse ponto, mas obrigada, Amanda. Você foi extremamente útil. Voltei para casa de carro enquanto o sol começava a se pôr, minha mente fervilhando. Se alguém estava usando um aplicativo de spoofing para se passar por Daniel, isso significava que era premeditado, planejado. Mas quem? Viviane era a suspeita óbvia, mas por quê? O que ela ganharia fazendo parecer que Daniel estava conspirando com ela? A menos que Daniel realmente estivesse conspirando e a falsificação funcionasse nos dois sentidos. Talvez ele tivesse ligado para ela do celular de trabalho, mas feito parecer ser o número regular dele para que não houvesse contato extra suspeito nos registros. O sítio parecia diferente quando entrei na garagem. Não ameaçador exatamente, mas vulnerável. Percebi que estava verificando as trancas de todas as portas, algo com o qual eu raramente me incomodei nos 40 anos morando ali. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu ficava ouvindo aquela voz, a voz de Daniel, falando de mim como se eu fosse um obstáculo, um problema a ser resolvido. Ela já teve a vida dela. Agora é a nossa vez. Às 2 da manhã, levantei e voltei para o escritório de Roberto. Peguei todos os documentos financeiros que pude encontrar, espalhando-os sobre a mesa. Extratos bancários, avaliações de propriedade, registros fiscais. O valor do sítio de fato disparou nos anos recentes, à medida que o desenvolvimento se aproximava da nossa área. A última avaliação profissional o colocou em R$4.200.000. R$4.200.000. O suficiente para corromper qualquer um, eu suponho. Encontrei nosso testamento original, aquele que Roberto e eu tínhamos elaborado juntos. Tudo era simples. O sítio e todos os ativos passariam para Daniel após a minha morte. Nós nunca imaginamos que precisaríamos nos proteger do nosso próprio filho. Mas eu também encontrei outra coisa escondida em uma pasta antiga. Uma carta de uma construtora datada de 6 meses atrás, endereçada a Daniel no endereço do nosso sítio. Por que eles escreveriam para Daniel no meu endereço? Abri cuidadosamente. Era uma proposta para uma consulta de pré-listagem sobre o potencial de desenvolvimento da propriedade Vasconcelos. A carta fazia referência à nossa conversa anterior e incluía esboços preliminares para um loteamento residencial. Daniel estava conversando com construtoras, pelas minhas costas, no meu próprio endereço. Minhas mãos tremeram enquanto eu fotografava a carta com meu celular. Prova! Eu precisava começar a coletar provas. Um som lá fora me fez congelar. Passos no cascalho da entrada. Apaguei a luz da mesa e fui para a janela, espiando pelas cortinas. Um carro estava parado no final da minha entrada, motor ligado, faróis apagados. Eu não conseguia distinguir o modelo na escuridão, mas podia ver alguém sentado no banco do motorista. O brilho da tela de um celular iluminando o rosto, observando minha casa. Meu coração martelou. Recuei da janela, o pulso acelerado. Eu estava ficando paranoica, ou aquilo fazia parte do plano em movimento. O carro ficou lá por mais 5 minutos. Contei cada segundo. Então lentamente se afastou sem nunca acender os faróis.
Fiquei no escritório escuro, respirando com dificuldade e percebi algo crucial. Eu não estava mais segura na minha própria casa. Não completamente. Não até que eu soubesse o que estava acontecendo. Passei o resto da noite acordada, cada rangido da casa velha me fazendo pular. Ao amanhecer, eu estava exausta, mas resoluta. Fiz uma lista de tudo o que eu precisava fazer antes do jantar de quinta-feira. Primeiro, instalar uma câmera de segurança na entrada da garagem. Segundo, fazer cópias de todos os documentos importantes. Terceiro, abrir um cofre no banco que Távio não soubesse. Quarto, mudar minhas senhas. Quinto, conversar com o Dr. Gustavo Abreu novamente, nos meus termos, no escritório dele. Mas primeiro, eu precisava fazer algo que parecia uma traição, mesmo reconhecendo sua necessidade. Eu precisava vasculhar o quarto de infância do meu filho. Daniel e Viviane ainda mantinham alguns pertences aqui. Roupas para visitas ao sítio, caixas antigas das coisas de Daniel da época da faculdade, papéis que eles me pediram para guardar quando diminuíram o apartamento 2 anos atrás. Eu nunca tinha olhado nada disso, respeitando a privacidade deles. Essa cortesia terminava agora. Subi as escadas para o antigo quarto de Daniel, meus joelhos protestando. O quarto ainda guardava traços da infância dele, pôsteres desbotados que ele nunca tirou, os troféus da escola no alto da prateleira. Mas o armário estava cheio de coisas mais novas. Comecei pelas caixas rotuladas, arquivos de escritório do Daniel. Dentro estavam documentos de trabalho, pastas de clientes, nada que parecesse relevante. Então, encontrei um envelope pardo enfiado debaixo de uma pilha de pastas, não lacrado. Dentro estavam documentos da construtora de Marcelo, propostas, projeções e um contrato preliminar para a venda da minha propriedade datado de 3 meses atrás, com um espaço em branco para a minha assinatura. Eles já tinham elaborado a papelada. Meu celular tocou, me fazendo pular. O nome de Daniel piscou na tela. O número real dele, do celular verdadeiro desta vez. Respirei fundo, firmei a voz e atendi. Bom dia, querido. Mãe, ei, escuta, estou preocupado com você. Viviane mencionou que você parecia confusa ontem quando ela voltou para pegar o celular, como se não conseguisse se lembrar se alguém tinha ligado. Você está bem? Confusa. Era assim que eles iniciariam a narrativa, construindo provas de incapacidade, uma pequena alegação de cada vez. Estou perfeitamente bem, Daniel. Eu estava apenas sendo educada. Você tem certeza? Porque nós te amamos. E se você estiver tendo qualquer problema com a memória ou algo assim, não há vergonha em procurar ajuda. Eu agradeço sua preocupação, mas garanto que minha memória é excelente. Na verdade, eu estava folheando alguns papéis antigos e encontrei uma carta endereçada a você aqui de uma construtora. Silêncio do outro lado, então. Ah, aquilo. Sim, eles têm incomodado todo mundo na região. Eu disse a eles que não estávamos interessados. A carta sugeria que você já tinha tido uma conversa com eles. Só para fazê-los parar de ligar, você sabe como essas pessoas são insistentes. A voz dele era suave, praticada. Enfim, ainda estamos de pé para quinta-feira, certo? Marcelo está realmente ansioso para te ver. Tenho certeza que sim. Até lá, Daniel. Depois que desligamos, sentei na antiga cama de infância do meu filho, cercada pelo passado dele, segurando a prova da traição dele, e senti algo dentro de mim endurecer em aço. Eles achavam que eu era fraca, confusa, fácil de manipular. Eles estavam errados. O jantar de quinta-feira seria, de fato, muito interessante. A manhã de terça-feira trouxe uma visita inesperada. Eu estava no jardim verificando meus pés de tomate quando um Lexus prateado parou na minha entrada. Uma mulher na faixa dos 40 anos, vestida em um tailleur caro, carregando uma pasta de couro, saiu. Dona Marília, eu sou a doutora Eliana Carvalho. Eu sou especialista em cuidados geriátricos e seu filho Daniel me pediu para passar aqui. Cada músculo do meu corpo ficou tenso. Eu não solicitei nenhuma visita médica. Ela sorriu calorosamente. Demais? Ah, isso não é uma visita médica. Não exatamente. Daniel mencionou que a senhora poderia se beneficiar de uma avaliação de bem-estar. Apenas um bate-papo amigável para garantir que tenha todos os recursos de que precisa. Posso entrar?
Era isso, a avaliação de capacidade envolta em linguagem agradável e um sorriso tranquilizador. Receio que agora não seja um bom momento, eu disse, educada, mas firmemente. E no futuro, eu agradeceria se meu filho me consultasse antes de enviar profissionais médicos para minha casa. O sorriso da doutora Eliana não vacilou. Claro, eu entendo perfeitamente. Daniel só se preocupa com a senhora aqui sozinha. Talvez possamos agendar algo na sua conveniência. Tenho vagas mais para o final desta semana. Vou ligar para Daniel e discutir isso com ele. Obrigada por ter vindo. Eu a observei ir embora, minhas mãos tremendo de raiva. Eles estavam agindo mais rápido do que eu havia antecipado. O cerco estava se fechando. Liguei imediatamente para Távio. Eles enviaram uma especialista geriátrica para minha casa sem aviso, alegando que Daniel a pediu para fazer uma avaliação de bem-estar. Puxa vida, isso é agressivo. Você a deixou entrar? Não, mas Távio, isso significa que eles estão acelerando o cronograma deles. Eu preciso de tudo o que você encontrou. E preciso agora. Venha ao meu escritório, 14h. Terei um relatório completo. Passei as horas seguintes instalando a câmera de segurança que eu tinha comprado na cidade, um modelo simples que se conectava ao meu celular. Eu a posicionei para capturar qualquer um que subisse à entrada. Em seguida, fui de carro ao banco e aluguei um cofre em meu nome de solteira, algo que nem Távio pensaria em procurar. Coloquei cópias de todos os documentos importantes dentro, juntamente com as fotografias que tirei das cartas da construtora. Às 14h em ponto, entrei no escritório de Távio. Ele parecia sombrio. Sente-se, Marília. Você não vai gostar disso. Ele espalhou uma pilha de papéis sobre a mesa. A construtora de Marcelo está afundando. Ele se excedeu em 2 projetos que não deram certo e está enfrentando a falência, a menos que consiga um grande negócio nos próximos 6 meses. Sua propriedade é o bote salva-vidas dele. E Daniel? O maxilar de Távio se apertou. O escritório de advocacia de Daniel está investigando-o por apropriação indébita de fundos de clientes. Ainda não se tornou público, mas minha fonte diz que é sério. Ele pode enfrentar cassação da OAB e acusações criminais. O quarto girou. O quê? Fica pior. 3 meses atrás, Daniel fez um segundo empréstimo hipotecário em sua casa sem avisar Viviane. Pelo menos é o que mostram os registros. Ele está endividado em mais de R$300 mil. Marília, seu filho está se afogando financeiramente. Agarrei os braços da minha cadeira. Meu filho, meu Daniel, um ladrão. Tem mais, Távio continuou, em voz baixa. Encontrei um registro de uma parceria comercial formada há 2 meses entre Daniel Vasconcelos e Marcelo Lemos. O único propósito declarado da parceria é aquisição e desenvolvimento imobiliário no interior de Minas. Eles já são sócios, sussurrei. Eles já planejaram tudo. Parece que sim, e Marília, ele hesitou. Fiz algumas ligações para alguns amigos advogados. Daniel tem feito perguntas sobre avaliações de capacidade, especificamente o que é necessário para declarar alguém incapaz mentalmente. Meus piores medos foram confirmados. Isso não era paranoia. Era uma conspiração calculada para roubar tudo o que Roberto e eu havíamos construído. O que eu faço, Távio? Nós lutamos, nos adiantamos a isso. Estou elaborando a papelada para revogar a procuração de Daniel imediatamente. Vamos nomear você como minha única procuradora e vamos adicionar cláusulas específicas que exigem múltiplas opiniões médicas antes que qualquer avaliação de capacidade possa sequer ser considerada. Quanto tempo vai levar? Se registrarmos amanhã, será oficial até o final da semana. Mas, Marília, você precisa estar preparada. Quando Daniel descobrir, isso vai explodir. Ele saberá que você está por dentro. Ótimo, eu disse friamente. Deixe-o saber. Mas Távio balançou a cabeça. Espere até depois do jantar de quinta-feira. Siga adiante com ele. Veja o que eles estão planejando fazer. Reúna mais provas. Então nós atacamos. Ele estava certo. Eu precisava ver a extensão total do plano deles. Naquela noite, mal dormi novamente. Eu ficava pensando no menininho que chorou quando o peixinho dourado dele morreu, que segurou minha mão no funeral do pai, que prometeu sempre cuidar de mim. Aonde aquele menino tinha ido?
quando ele se transformou em alguém que podia me encarar enquanto conspirava para me destruir. Quarta-feira à tarde, Viviane ligou. Marília? Só confirmando para amanhã, 6 horas, certo? Devo levar algo? Apenas vocês, eu disse, agradavelmente. Estou fazendo a carne de panela do Roberto. A favorita do Daniel. Ah, maravilhoso! E Marília, eu queria me desculpar se pareci distraída no outro dia. O trabalho tem sido tão estressante. Na verdade, isso faz parte do que queríamos conversar com você amanhã. Marcelo tem algumas ideias que podem realmente te ajudar financeiramente falando. Estou intrigada. Eu menti. Ele é tão inteligente com imóveis e investimentos. Acho que você ficará impressionada. Até amanhã. Depois que desligamos, permiti-me um sorriso amargo. Eles nem estavam sendo sutis mais. Eles achavam que tinham me encurralado. Quinta-feira chegou fria e nublada, o tipo de dia de novembro que promete chuva. Passei a manhã preparando o jantar exatamente como prometido. Carne de panela com cenouras e batatas, do jeito do Roberto. Pão fresco da padaria da cidade, torta de maçã esfriando na bancada. A performance da mãe, devotada perfeita. Às 5h30, vesti um vestido bonito e pérolas. Eu queria parecer competente, bem arrumada. Eu arrumei a mesa de jantar com a nossa louça boa, o conjunto que a mãe de Roberto nos deu de presente de casamento. Se esta seria uma batalha, seria travada com civilidade. Exatamente às 6, 2 carros pararam na minha entrada. Daniel e Viviane em um, Marcelo no outro. Eu observei da janela enquanto eles se reuniam na entrada, conversando antes de se aproximarem da casa. Marcelo entregou uma pasta a Daniel. Viviane retocou o batom usando a câmera do celular. Eles estavam se preparando. Abri a porta com meu sorriso mais caloroso. Entrem. O jantar está quase pronto. Marcelo era alto e bonito, daquele jeito treinado de vendedores. Dentes perfeitos, relógio caro, um aperto de mão firme o suficiente para parecer confiante. Dona Marília, muito obrigado por me receber. Sua casa é linda. Por favor, me chame de Marília. E obrigada. Meu marido e eu colocamos muito amor neste lugar. Conversamos amenidades enquanto eu servia o jantar. A comida estava excelente. Eu sabia, mas tinha gosto de serragem na minha boca. Eu os observei. O jeito que Marcelo e Daniel trocavam olhares. O jeito que Viviane ficava tocando no celular, checando. Finalmente, durante a sobremesa, Marcelo se recostou na cadeira. Marília, espero que não se importe, mas Daniel e Viviane mencionaram que a senhora poderia estar aberta a discutir o futuro desta propriedade. Eles disseram? Olhei para meu filho. O que exatamente eles te contaram, Marcelo? Daniel interveio rapidamente. Mãe, só estamos preocupados com você gerenciando tudo sozinha. É muita terra para uma pessoa só. Muita responsabilidade. Eu tenho conseguido administrar nos 3 anos desde que seu pai morreu. Nós sabemos, Viviane disse com suavidade. E você tem se saído incrivelmente bem, mas não seria bom não ter que se preocupar? Ter segurança financeira sem todo este trabalho? Marcelo deslizou a pasta pela mesa. Eu preparei uma proposta. Minha empresa compraria a propriedade pelo valor justo de mercado, R$4.500.000. A senhora teria total liberdade financeira. Poderia comprar um bom apartamento na cidade, mais perto de Daniel e Viviane, mais perto da sua neta. Eu não abri a pasta. E o que você faria com a terra? Desenvolver com responsabilidade, moradias de alto padrão. Esta área está crescendo, Marília. É inevitável. A senhora poderia fazer parte desse crescimento, se beneficiar dele em vez de ficar para trás. Ficar para trás? Repeti suavemente. É isso que você pensa que eu sou? Claro que não, Daniel começou. Porque eu encontrei algo interessante esta semana, continuei, minha voz ainda agradável. Uma carta da sua empresa, Marcelo. Datada de 6 meses atrás, endereçada ao meu filho no meu endereço, discutindo planos preliminares para lotear minha terra. A temperatura no cômodo caiu. O sorriso de Marcelo ficou forçado. Eu também encontrei um rascunho de contrato para a venda desta propriedade já elaborado, apenas esperando a minha assinatura. Olhei para Daniel. Ou talvez não a minha assinatura. Talvez a assinatura de alguém com procuração. Mãe, você está entendendo errado. O rosto de Daniel tinha ficado pálido.
Estou? Então explique à doutora Eliana Carvalho, a especialista geriátrica que você enviou para minha casa sem aviso para conduzir uma avaliação de bem-estar. Viviane pousou o garfo com cuidado. Marília, estamos preocupados com você. Você não está agindo como você mesma. Sério? Como eu estou agindo? Paranoica, ela disse sem rodeios. Desconfiada, confusa. Esses são sinais clássicos de declínio cognitivo em idosos. Eu sorri. Essa é a narrativa que vocês estão construindo? Que estou perdendo a cabeça? Ninguém está dizendo isso, Daniel tentou. Parem de mentir para mim. As palavras explodiram de mim, alto o suficiente para fazê-los todos se encolherem. Respirei fundo, me acalmei. Eu sei sobre a sua sociedade com Marcelo, Daniel. Eu sei sobre a dívida em que você está. Eu sei sobre a investigação no seu escritório. Eu sei que Marcelo está à beira da falência. O rosto de Daniel foi de pálido a vermelho. Você estava me espionando. Eu estava me protegendo do meu próprio filho, aparentemente. Marcelo se levantou. Eu acho que devo ir. Sente-se, eu disse, bruscamente. Ainda não terminamos. Você quer minha terra? Você tem a rondado por anos, esperando sua chance. E você encontrou o ângulo perfeito, não foi? Meu filho desesperado, minha nora manipuladora, muito astuto. Isso é insano, Viviane sibilou. Daniel, devemos ligar para a doutora Eliana. Ela precisa ouvir isso. Eu ri. Um som áspero que não parecia meu. Ah, tenho certeza que adoraria isso. Me internar. Me declarar incapaz. Aí Daniel pode assinar os papéis que você quiser. Daniel bateu a mão na mesa. Eu estou tentando te salvar. Você não consegue manter este lugar sozinha. Você vai se machucar. E quando isso acontecer, quem vai te encontrar? Quem vai te ajudar? Então, isso é sobre me ajudar. Os 300 mil reais em dívidas não tem nada a ver com isso. A falência que Marcelo está enfrentando. O dinheiro que você roubou dos seus clientes? Ele se levantou tão rápido que a cadeira dele caiu para trás. Isso não é... Eu não... O quê? Não achou que eu descobriria? Não achou que sua mãe idosa teria a capacidade de descobrir seus esquemas? Viviane pegou a bolsa. Nós não temos que ouvir isso. Daniel, vamos embora. Mas eu não tinha terminado. Eu sei sobre as ligações, Viviane. Aquelas em que alguém usando a voz de Daniel discute me declarar mentalmente incapaz. Eu sei que você tem construído um caso contra mim, documentando toda vez que eu esqueço um nome ou perco minhas chaves. Você está delirando, ela disse, mas a voz dela vacilou. Estou? Então explique por que o seu celular mostra chamadas recebidas de Daniel quando meu filho está sentado bem ao meu lado. Explique os aplicativos de spoofing e os celulares descartáveis e todos os truques que vocês acharam que eu era muito velha e estúpida para entender. O cômodo ficou em silêncio. Marcelo parecia querer afundar no chão. O rosto de Viviane era uma máscara de fúria, e Daniel, meu filho, ficou ali e eu o vi tomar uma decisão. Tudo bem, ele disse sem emoção. Você quer a verdade? Aqui ele está. Sim, nós precisamos do dinheiro. Sim, nós estávamos planejando vender este lugar porque você está desperdiçando, mãe. Sentada aqui sozinha na sua dor, agarrada ao passado como um cadáver em um túmulo. O papai está morto. Este sítio está morrendo. E você está se matando tentando manter algo que já se foi. Cada palavra era uma faca. Como você se atreve? Como eu me atrevo? Como você se atreve? A voz dele subiu. Você sabe como tem sido te observar se deteriorar, te observar se agarrar a este lugar como se fosse trazer o papai de volta. Você quer saber sobre as ligações? Ótimo. Sim, eu discuti fazer você ser avaliada porque eu estou assustado por você, porque eu te amo. E você não é capaz de ver que precisa de ajuda. Isso é muito tocante, Daniel, mas não explica a parceria com Marcelo ou o contrato que vocês elaboraram meses atrás. Ele hesitou. Aquilo era só... Estávamos explorando opções. Vocês estavam planejando roubar minha herança, minha casa, tudo o que seu pai e eu construímos juntos. Viviane se levantou, agarrou o braço de Daniel. Estamos indo embora. E Marília, você deveria saber, nós já conversamos com um advogado, temos documentação do seu comportamento errático, múltiplas testemunhas. Se você não aceitar ajuda voluntariamente, nós vamos conseguir uma ordem judicial. Saiam, eu disse em voz baixa. Com prazer, ela retrucou.
Marcelo se apressou para a porta, Viviane puxou Daniel em direção à saída, mas na soleira, meu filho se virou. Eu sinto muito que você veja as coisas desta forma, mãe. Sinto muito mesmo, mas isso não acabou. A porta bateu. Pela janela, eu os observei se reunirem na entrada, discutindo. Viviane gesticulava com raiva. Marcelo ficava balançando a cabeça. Daniel estava com as mãos nos bolsos, parecendo derrotado. Então eles entraram nos carros e foram embora. Eu fiquei na minha sala de jantar, cercada pelos restos do jantar, e senti algo rachar dentro de mim. Não quebrar, não ainda, mas rachar. Porque aquele era meu filho, minha criança. E ele acabara de confirmar meus piores medos enquanto alegava que era amor. Meu celular tocou. Távio? Marília, você está bem? Você deveria ter me ligado depois do jantar. Eles me ameaçaram, eu disse com a voz vazia. Eles vão à justiça para me declarar incapaz. Eles têm testemunhas, documentação. Távio, eles estão construindo este caso há meses. Então nós revidamos. Amanhã de manhã, logo cedo, registramos tudo. E Marília, tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Eu contratei um investigador particular. Acabei de receber o relatório dele. Daniel não tem um celular de trabalho. Meu sangue gelou. O quê? O escritório de advocacia dele confirmou. Eles nunca emitiram um segundo aparelho para ele. Então, quem ligou para Viviane naquele dia, fingindo ser Daniel, não era seu filho. O quarto girou. Então quem? É o que precisamos descobrir. Porque Marília... Se alguém está se passando por Daniel, isso é maior do que uma disputa familiar por dinheiro. Alguém está orquestrando isso. E precisamos saber quem antes que eles façam o próximo movimento. Afundei em uma cadeira, minha mente girando. Se Daniel não fez aquela ligação, então alguém estava brincando com todos nós, nos manipulando, nos virando uns contra os outros. Mas quem e por quê? Lá fora, faróis apareceram no final da minha entrada. O mesmo carro da outra noite. Motor ligado, observando, esperando. Eu não dormi naquela noite. Como poderia? Cada som se tornava sinistro. O vento contra as janelas, o assentamento da madeira velha, o latido distante de um cachorro e aquele carro parado no final da minha entrada até quase 3 da manhã antes de finalmente ir embora. Alguém estava me observando. Alguém se passou pelo meu filho e eu não tinha ideia de quem ou por quê. Ao amanhecer, eu já estava vestida e esperando quando Távio parou na minha entrada às 7 horas. Ele parecia tão exausto quanto eu me sentia. Arrume uma mala, ele disse sem preâmbulo. Você vai ficar comigo e com a Lúcia por alguns dias. Eu não vou sair de casa. Marília, alguém está te perseguindo. Isso não é seguro. Se eu sair, eles vencem. Eles podem alegar que abandonei a propriedade, que não sou capaz de mantê-la. Não, Távio, eu fico. Ele suspirou, mas não argumentou mais. Então, pelo menos me deixe instalar uma segurança melhor. Câmeras, novas fechaduras, talvez um sistema de botão de pânico. Tudo bem, mas primeiro registramos a papelada revogando a procuração de Daniel. Fomos de carro para o escritório do Dr. Gustavo Abreu. O advogado olhou para nós dois com crescente preocupação, enquanto Távio expunha tudo o que descobrimos. Isso é sério? Gustavo disse. Finalmente. Marília, com sua permissão, eu gostaria de abrir uma investigação formal sobre potencial abuso de idosos e fraude. O que você está descrevendo, a manipulação, a farsa, a tentativa de exploração, são crimes. Se formos por esse caminho, Daniel pode enfrentar acusações criminais, eu disse em voz baixa. Ele pode merecer, Távio disse duramente. Ele é meu filho, que está tentando roubar tudo de você. Gustavo levantou a mão. Vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, revogamos a procuração e estabelecemos novas proteções. Depois, podemos decidir sobre os processos criminais. Mas, Marília, preciso que você entenda algo. Se eles prosseguirem com a tentativa de te declarar incapaz, você precisará revidar com força. Isso significa avaliações médicas, potencialmente uma audiência judicial, testemunho de pessoas que possam atestar sua capacidade mental. Eu tenho 63 anos e administro um sítio sozinha. Eu gerencio minhas finanças, mantenho minha propriedade e, aparentemente, conduzo investigações melhores do que minha própria família me dá crédito. Eu não sou incapaz. Eu sei disso, mas você precisará provar formalmente. Você está preparada para essa luta?
Pensei em Roberto, nas promessas que havíamos feito um ao outro, no legado que havíamos construído. Sim, eu estou preparada. Passamos as 2 horas seguintes assinando documentos, fazendo declarações, construindo uma fortaleza legal em torno dos meus direitos e da minha propriedade. Quando terminamos, Gustavo nos acompanhou até a saída. Mais uma coisa, ele disse. Tenha muito cuidado com o que você diz e faz nas próximas semanas. Se eles estão construindo um caso contra você, eles estarão documentando tudo. Cada momento confuso, cada palavra esquecida, cada sinal de comportamento errático. Não lhes dê munição. Enquanto voltávamos para o sítio, meu celular tocou. Um número desconhecido. Dona Marília, aqui é a delegada Cássia Barreto, da Polícia Civil. Preciso falar com a senhora sobre uma denúncia que recebemos. Meu estômago afundou. Que tipo de denúncia? Seu filho, Daniel, registrou num boletim de ocorrência expressando preocupação com seu bem-estar. Ele alega que a senhora tem exibido comportamento paranoico, fazendo acusações infundadas e pode ser um perigo para si mesma. Ele solicitou uma verificação de bem-estar. Entendo. E quando essa verificação de bem-estar ocorrerá? Na verdade, estou entrando na sua propriedade agora, senhora. Olhei para a frente. Com certeza, uma viatura da Polícia Civil estava entrando na minha propriedade. Távio, encoste, eu disse baixinho. Paramos na beira da estrada e observamos enquanto a delegada Cássia Barreto saía do carro, olhava ao redor da minha propriedade, depois voltava e esperava. Eles estão tentando criar um registro oficial, Távio disse. Envolver a lei faz parecer legítimo. Então vamos garantir que o registro oficial trabalhe a meu favor. Subimos e estacionamos. A delegada Cássia era uma mulher na faixa dos 40 anos, com olhos gentis e uma postura profissional. Ela apertou a mão de nós dois. Dona Marília, peço desculpas pela intromissão. Esta é apenas uma verificação de bem-estar padrão. Seu filho expressou algumas preocupações e somos obrigados a acompanhar. Claro, delegada. Gostaria de entrar? Acabei de fazer café. Se ela ficou surpresa com minha compostura, não demonstrou. Seria bom. Obrigada. Eu a guiei pela casa, garantindo que ela visse tudo. Os cômodos limpos e bem cuidados, a cozinha organizada, as contas cuidadosamente separadas na bancada. Távio me seguiu, silencioso, mas presente. Seu filho mencionou que a senhora tem agido com desconfiança em relação aos membros da família, disse a delegada Cássia, gentilmente, fazendo acusações sobre conspirações para roubar sua propriedade. A senhora pode me falar sobre isso? Posso fazer melhor do que falar. Posso mostrar. Eu peguei a pasta que eu havia preparado, cópias de todas as provas, as cartas da construtora, o contrato pré-elaborado, a documentação dos problemas financeiros de Marcelo e a parceria de Daniel com ele. Meu filho está significativamente endividado. O sócio dele precisa desesperadamente de dinheiro. E minha propriedade vale mais de 4 milhões de reais. Isso não é paranoia, delegada. Isso é motivo. Ela estudou os documentos cuidadosamente. Isso é preocupante. A senhora falou com um advogado? Sim, o Dr. Gustavo Abreu está me representando. Acabamos de registrar medidas protetivas. E a alegação do seu filho de que a senhora tem estado confusa, esquecida? Eu tenho 63 anos, delegada, não 93. Ocasionalmente, esqueço onde coloquei meus óculos de leitura. Isso não me torna incapaz, mas é muito conveniente para pessoas que querem me pintar dessa forma. A delegada Cássia fechou a pasta. Dona Marília, extraoficialmente, isso parece um assunto civil, possivelmente fraude, não um problema de bem-estar. A senhora me parece perfeitamente lúcida e capaz. Eu vou registrar meu relatório afirmando isso, mas também recomendaria documentar tudo. Se isso escalar, a senhora vai querer um rastro de papel. Depois que ela saiu, Távio e eu ficamos na minha cozinha e senti algo mudar. Eles exageraram, eu disse. Trazer a lei falhou. Agora há um registro oficial de que eu sou competente. Uma batalha vencida, Távio concordou. Mas Marília, a guerra está apenas começando. Ele estava certo. Naquela tarde, recebi um e-mail do advogado de Daniel, uma carta formal exigindo que eu passasse por uma avaliação médica abrangente ou enfrentasse uma avaliação ordenada judicialmente.
A carta incluía uma lista de incidentes nos últimos 6 meses onde eu, supostamente, havia mostrado sinais de declínio cognitivo. Esquecer o aniversário de Bettina. Eu não esqueci. Me perder no caminho para o supermercado. Nunca aconteceu. Deixar o fogão ligado. Uma mentira. Cair e me machucar. Ficção. Eles estavam construindo um caso do nada. Encaminhei o e-mail para Gustavo e então fiz algo que eu vinha evitando. Liguei para minha neta, Bettina. Ela tinha 12 anos, idade suficiente para entender parte do que estava aí acontecendo. Vó, você está bem? A mamãe disse que você estava doente. Eu não estou doente, querida, mas há algumas coisas de gente grande acontecendo e eu quero que você saiba a verdade. Seu pai e eu estamos tendo um desentendimento sobre o sítio. Ele disse que você está sendo teimosa, que não quer aceitar ajuda. Talvez eu seja teimosa, mas este sítio é importante para mim. Seu avô, Roberto, e eu o construímos juntos. Está cheio de memórias. Eu não estou pronta para deixá-lo ir. Eu também não quero que você venda, Bettina disse baixinho. Eu amo vir visitar. Amo as galinhas e o jardim grande e dormir no antigo quarto do papai. Minha garganta apertou. Obrigada, querida. Isso significa mais do que você sabe. Vó, a mamãe tem agido estranho. Ela fica me fazendo perguntas sobre você, tipo, você alguma vez parece confusa quando eu visito? Você esquece as coisas? Parece que ela quer que eu diga coisas ruins sobre você. O sangue gelou nas minhas veias. O que você diz a ela? Que você está bem, que você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Isso a deixou brava. Bettina, me escute com atenção. Eu preciso que você anote tudo o que sua mãe te perguntar sobre mim. Tudo bem, mantenha uma lista particular. Você pode fazer isso? Sim, eu vou ter que falar com um juiz ou algo assim? A ideia de minha neta ser arrastada para isso me embrulhou o estômago. Espero que não, querida, mas se você tiver que falar, apenas diga a verdade. É tudo o que eu sempre peço. Depois que desligamos, sentei com a cabeça nas mãos. Eles estavam transformando minha própria neta em arma, usando as observações inocentes dela para construir o caso deles. Naquela noite, Távio ligou com notícias de seu investigador particular. Marília, sente-se para ouvir isso. O investigador rastreou o número de telefone que ligou para Viviane. Ele está registrado em um celular descartável comprado em uma loja de conveniências em Belo Horizonte há 6 meses. Pago em dinheiro. Não há como rastrear quem comprou. Então, alguém está planejando isso há pelo menos 6 meses. Fica mais estranho. O investigador verificou os registros das torres de celular para esse número. Ele só foi usado 3 vezes. Todas as chamadas para o celular de Viviane. E todas as 3 chamadas foram feitas de locais a menos de 3 quilômetros do seu sítio. Alguém local. Eu respirei. Alguém que conhece a área. Tem mais. Lembra daquele carro que tem observado sua casa? O investigador conseguiu uma placa parcial da sua filmagem de segurança. Está registrada em uma locadora, alugado há 3 semanas por alguém usando uma identidade falsa e um cartão de crédito pré-pago. Profissional, eu disse. Isso é profissional. Ou alguém tentando parecer profissional. Marília, quem está por trás disso não está apenas atrás do seu dinheiro. Eles estão sendo muito elaborados, muito cuidadosos. Há algo mais acontecendo. Um pensamento me atingiu. Távio, quando a empresa de Marcelo começou a ter problemas financeiros? Cerca de 8 meses atrás. Por quê? E quando Daniel começou a perguntar sobre procuração? Mais ou menos na mesma época, de acordo com meus contatos. E se eles não forem os mentores? E se alguém se aproximou deles, explorou as vulnerabilidades deles? Távio ficou em silêncio por um momento. Você acha que alguém orquestrou isso, manipulou seu filho e Marcelo para irem atrás da sua propriedade? As ligações foram projetadas para me fazer pensar que Daniel estava me traindo, para nos virar uns contra os outros. Mas e se esse fosse o objetivo? E se alguém quiser destruir minha família? Quem faria isso? Pensei no carro alugado, no celular descartável, no planejamento cuidadoso. Eu não sei, mas vou descobrir. Naquela noite, eu fiz algo arriscado. Liguei para Viviane. O que você quer, Marília? A voz dela estava fria.
Eu quero te perguntar sobre as ligações, as do Daniel. Silêncio. Então, eu não sei do que você está falando. Sim, você sabe. Alguém ligou para você usando o nome de Daniel várias vezes. Eu preciso saber o que eles te disseram. Por que eu te diria alguma coisa? Porque eu não acho que você seja a vilã aqui, Viviane. Eu acho que você está sendo usada, assim como Daniel, assim como eu. Outra pausa. Quando ela falou novamente, a voz dela estava diferente, incerta, quase assustada. A ligação começou há 6 meses. A voz parecia exatamente com a de Daniel. Eles me falaram sobre o valor do sítio, sobre como poderíamos garantir nosso futuro se agíssemos rapidamente. Eles disseram que você estava começando a ter um declínio mental e que precisávamos agir antes que você se tornasse incapaz de tomar decisões. Daniel sabia sobre essas ligações? Não. A voz disse para manter segredo, que você tinha envenenado Daniel contra a ideia e que precisávamos convencê-lo lentamente. Eu pensei que estava ajudando. A voz dela falhou. Meu Deus, o que eu fiz? Viviane, essa voz alguma vez mencionou alguém pelo nome? Algum associado, sócio, qualquer coisa? Apenas Marcelo. Eles disseram que Marcelo poderia cuidar do lado do desenvolvimento se conseguíssemos garantir a propriedade. Eles tinham tudo planejado. Você alguma vez encontrou essa pessoa pessoalmente? Não, eram sempre ligações. E Marília, eles sabiam de coisas. Coisas pessoais sobre nosso casamento, nossas finanças, os problemas de Daniel no trabalho. Coisas que ninguém fora da nossa família deveria saber. Depois que desligamos, sentei na escuridão da minha sala de estar, as peças se encaixando. Alguém com conhecimento interno da minha família, alguém local, alguém com recursos e paciência, alguém que queria nos destruir a todos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Pare de investigar. Venda o sítio. Último aviso. Olhei para essa mensagem, meu coração batendo forte. Então fiz algo que surpreendeu até a mim. Eu respondi por mensagem: venha me fazer parar. 5 minutos depois, meu alerta de câmera de segurança disparou. Alguém estava subindo minha entrada na escuridão, vindo em direção à minha casa. Assisti ao feed da câmera de segurança no meu celular, meu coração martelando enquanto a figura se aproximava através da escuridão. Mas em vez de ligar para o 190, algum instinto me fez pegar a lanterna do celular e sair para a varanda da frente. Já chega, eu gritei. Eu posso te ver e já liguei para a polícia. A figura parou. Então, para meu choque, levantou as mãos. Dona Marília, por favor. Eu não estou aqui para te machucar, estou aqui para ajudar. Uma voz de mulher, familiar, mas eu não conseguia identificar. Ela entrou na luz da varanda e eu quase deixei meu celular cair. Era Lúcia Lemos, a esposa de Marcelo, cunhada de Viviane. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Ela parecia aterrorizada, olhando por cima do ombro para a escuridão. Por favor, posso entrar? Eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que eu vim aqui. Todo instinto gritava cautela, mas algo na expressão dela, puro medo, me fez abrir a porta. Ela correu para dentro e eu a tranquei atrás dela. Lúcia estava tremendo. Eu cometi um erro terrível. Eu tenho tentado encontrar coragem para te contar há semanas, mas estava com medo. Ainda estou com medo. Medo de quê? Sente-se, fale comigo. Ela se sentou na beirada do meu sofá, torcendo as mãos. Marcelo está falido. Eu disse a ele que tínhamos perdido tudo, mas isso não é totalmente verdade. Eu tenho dinheiro, uma herança da minha avó que Marcelo não sabe, muito dinheiro. Eu não entendo o que isso tem a ver com... 6 meses atrás, alguém se aproximou de Marcelo com uma proposta. Eles sabiam dos problemas financeiros dele. Eles sabiam das dívidas de Daniel. Eles se ofereceram para ajudar os dois a conseguir uma bolada se pudessem adquirir sua propriedade. Mas aqui está o que eu acabei de descobrir. A voz dela caiu para um sussurro. A pessoa que os abordou não é um incorporador de verdade. Eles são um golpista. E assim que Marcelo e Daniel forçarem você a vender, essa pessoa planeja roubar tudo. Meu sangue gelou. Quem é? É o que eu tenho tentado descobrir. Marcelo não vai me dizer. Ele está aterrorizado com eles. Mas hoje à noite eu encontrei isso. Ela tirou um pendrive do bolso.
É a correspondência de Marcelo com essa pessoa, e-mails, documentos, tudo. Eu copiei antes que ele pudesse descobrir. Peguei o pendrive com as mãos trêmulas. Por que você está me ajudando? Porque isso foi longe demais. Eles estão falando em te internar, Marília, te colocar em uma clínica psiquiátrica, e quando você estiver lá, uma vez que seja considerada incapaz, eles vão liquidar tudo. Seu sítio, seus bens, tudo vai desaparecer. E eu percebi, lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu percebi que eles podem fazer a mesma coisa comigo se eu entrar no caminho deles. Essa pessoa é perigosa. Precisamos olhar isso agora mesmo. Conectei o pendrive no meu notebook. Os arquivos começaram a aparecer, dezenas de e-mails, todos de uma conta chamada R. Leal. Abri o primeiro e-mail datado de 7 meses atrás. Marcelo, eu entendo que você está enfrentando dificuldades financeiras. Tenho uma proposta de negócios que poderia resolver nossos 2 problemas. Há uma propriedade no interior de Minas, o sítio Vasconcelos, que está prestes a se tornar disponível. A proprietária é idosa, está em declínio mental e o filho dela está endividado. Com a pressão certa, eles serão forçados a vender. Posso facilitar a aquisição e o desenvolvimento. Seu lucro? R$ 2 milhões. Interessado? Minhas mãos se fecharam em punho. Rolei por mais e-mails. Eles detalhavam tudo. Como manipular Daniel, como documentar meu suposto declínio cognitivo, até mesmo instruções para usar software de manipulação de voz para se passar pelo meu filho. Software de manipulação de voz, eu respirei. É assim que eles fizeram as chamadas soarem como Daniel. Lúcia assentiu. Está tudo aí. Eles enviaram amostras da voz de Daniel para Marcelo, gravações de vídeos de redes sociais, mensagens de voz. O software pode copiar a voz de qualquer pessoa perfeitamente. Continuei lendo. Os e-mails ficaram mais sinistros. Daniel está se mostrando difícil. Ele ainda tem apego emocional pela mãe. Precisamos cortar esse laço. Deixe-o com raiva. Deixe-o desesperado. Assim que ele a vir como um obstáculo, em vez de uma mãe, ele fará o que for necessário. Outro e-mail. A verificação de bem-estar falhou. Marília é mais competente do que o esperado. Passe para a fase 2, isolamento. Faça a família acreditar que ela é perigosa. Plante evidências de instabilidade. Fase 2, murmurei. Lúcia, quando você encontrou isso? Hoje à noite. Eu estava procurando nossos documentos fiscais e encontrei o pendrive escondido na mesa de Marcelo. Eu copiei tudo e vim direto para cá. Ela agarrou minha mão. Marília, tem mais uma coisa. Esta pessoa, R. Leal, eles têm acesso a tudo. Registros bancários, prontuários médicos, documentos legais. Eles sabiam sobre a investigação de Daniel em seu escritório antes dele. Eles sabiam sobre a herança da minha avó antes de eu herdá-la. Como isso é possível? As peças de repente se encaixaram. Alguém com acesso legal, alguém que trabalha com direito ou finanças, alguém local que conhece todos nós. Meu celular vibrou. Távio, onde você está? Eu estou ligando há 1 hora. Você está segura? Liguei para ele imediatamente. Távio, Lúcia Lemos está aqui. Ela trouxe provas. Nós sabemos quem está por trás disso. Alguém chamado R. Leal. Esse nome te diz alguma coisa? R. Leal. A voz de Távio ficou baixa. Ricardo Leal. Ele é um auxiliar jurídico da Abreu e Associados. Ele trabalha lá há 15 anos. Ele teria acesso a todos os documentos legais da nossa família. Meu estômago afundou. Ricardo trabalhava para Gustavo Abreu, no escritório do nosso próprio advogado. Ele tinha visto cada documento, cada testamento, cada parte da nossa história legal. Távio, ligue para Gustavo agora. Conte a ele. Marília, Gustavo me ligou 20 minutos atrás. Ricardo não apareceu para trabalhar hoje. Ele esvaziou a mesa dele ontem à noite e há dinheiro faltando nas contas de custódia do escritório, quase R$1 milhão. Tudo fez um sentido horrível. Ricardo tinha acesso a tudo. Ele sabia das vulnerabilidades de Daniel, do desespero de Marcelo, das minhas proteções legais. Ele estava roubando do escritório e precisava de uma estratégia de saída, uma que lhe renderia milhões e destruiria a evidência de seu desvio. Meu sítio era o bilhete dele para escapar. Precisamos ligar para a polícia.
eu disse. Já estou nisso, mas Marília, se Ricardo souber que estamos por dentro... Vidros se estilhaçaram na minha cozinha. Lúcia gritou. Uma figura subiu pela janela quebrada. Um homem na faixa dos 50 anos, altura mediana, usando luvas e carregando uma maleta. Ricardo Leal. Estou desapontado, Lúcia, ele disse calmamente, sacudindo o vidro da jaqueta. Eu disse especificamente a Marcelo, para te manter fora disso, agora você complicou tudo. Fiquei na frente de Lúcia. A polícia está a caminho. Não, não está. Você não teve tempo de ligar para eles. Ele colocou a maleta na minha bancada. Mas eles virão eventualmente, e é por isso que precisamos agir rapidamente. Marília, você vai assinar um documento transferindo sua propriedade para mim agora mesmo. Eu não farei tal coisa. Ele abriu a maleta e meu coração parou. Dentro estavam seringas, frascos de medicamentos e documentos. Então terei que acelerar a fase 3. Isso é haloperidol, um antipsicótico. Uma dose grande o suficiente fará com que você pareça psicótica, violenta. Quando a polícia chegar, eles a encontrarão em um estado alterado, tendo atacado seus familiares preocupados que vieram te visitar. Lúcia corroborará que você estava paranoica, agressiva. Você será internada involuntariamente. E assim que estiver trancada, eu terei bastante tempo para lidar com os detalhes legais. Lúcia choramingou atrás de mim. Mantive minha voz firme. Você pensou em tudo. Eu sempre penso. É o que me torna bom no meu trabalho. Ele colocou luvas de látex. A ironia é, Marília, que eu realmente te admiro. Você é esperta, quase descobriu. Mas você também tem 63 anos e está sozinha em um sítio sem armas, sem ajuda e sem saída. Então, não vamos dificultar as coisas mais do que o necessário. Ele pegou uma seringa. Você está errado sobre 3 coisas, eu disse baixinho. Ele fez uma pausa. Primeiro, eu não estou sozinha. Eu apertei um botão no meu celular. Távio está ouvindo tudo por uma linha aberta. Segundo, eu tenho ajuda. Faróis inundaram minha entrada. Múltiplos veículos. A delegada Cássia levou meu caso mais a sério do que você pensou. Ela estava estacionada lá na estrada na última hora, esperando para ver se você apareceria. O rosto de Ricardo empalideceu. Ele tentou pegar a maleta. E terceiro, continuei, eu não estou desamparada. Eu peguei a frigideira de ferro fundido que eu tinha deixado aquecendo no fogão, aquela que eu liguei quando vi a sombra dele se aproximando da casa, e a balancei em direção à mão dele. A maleta voou, seringas se espalharam pelo chão. Ricardo avançou contra mim, mas Lúcia pegou uma cadeira de cozinha e a balançou em seu caminho. Ele tropeçou e eu o acertei de novo, não na cabeça, apenas no ombro, o suficiente para desequilibrá-lo. A porta da frente se abriu. A delegada Cássia e 2 policiais entraram correndo, armas em punho. Parado! Polícia! Ricardo levantou as mãos lentamente. O rosto uma máscara de fúria. Isso é agressão. Essa mulher me atacou. Pode parar, a delegada Cássia disse. Ouvimos tudo. A linha aberta, lembra? Ela o algemou eficientemente. Ricardo Leal, você está preso por tentativa de fraude, conspiração, desvio de fundos e umas 6 outras acusações que vou pensar no caminho para a delegacia. Enquanto o levavam para fora, Ricardo se virou para mim encarar uma última vez. Você não ganhou nada. Daniel ainda vai lutar com você por esta propriedade. Sua família está destruída. Eu não precisei mover um dedo para isso. Vocês fizeram tudo sozinhos. As palavras doeram porque continham um grão de verdade. Mas encarei o olhar dele com firmeza. Talvez, mas pelo menos vamos nos destruir honestamente, sem sua manipulação. Isso é alguma coisa. Depois que a polícia levou Ricardo, Lúcia desabou em uma cadeira soluçando. O que eu fiz? Marcelo também será preso, não será? Provavelmente, eu disse, honestamente. Ele participou de uma conspiração para cometer fraude, mas Lúcia, você ajudou a parar isso. Isso conta para alguma coisa. Távio irrompeu pela porta, seguido imediatamente por Gustavo Abreu. O advogado parecia arrasado. Marília, eu sinto muito. Eu confiei em Ricardo. Eu não tinha ideia. Nenhum de nós tinha, Gustavo. Ele era muito bom no que fazia. O escritório cobrirá quaisquer perdas que você teve. Vamos lutar contra o pedido de incapacidade de Daniel. Vamos consertar isso.
mas eu estava pensando no meu filho, em como Ricardo o havia manipulado, explorado as dívidas e os medos dele. Voltado ele contra mim. Quanto da traição de Daniel foi realmente escolha dele e quanto foi orquestração? Meu celular tocou. Daniel. Atendi. Alô, filho? Mãe. A voz dele estava embargada de lágrimas. A polícia acabou de me ligar. Eles me contaram sobre Ricardo, sobre tudo. Mãe, me desculpa, eu sinto muito. Fechei os olhos. Venha ao sítio amanhã. Traga a Viviane. Precisamos conversar. Eu não mereço o amanhã. Daniel, 10 horas. Eu desliguei antes que ele pudesse argumentar. Távio colocou a mão no meu ombro. Você não precisa perdoá-lo. Eu sei, mas preciso entender quais partes eram dele e quais eram o veneno de Ricardo. E então, olhei ao redor do meu sítio para a janela quebrada, as provas espalhadas do confronto da noite. Então veremos se esta família pode ser salva. Lá fora, o sol estava começando a nascer sobre os campos. Um novo dia, um novo começo, ou possivelmente um fim, o amanhã diria. Eu também não dormi naquela noite, mas desta vez não era o medo que me mantinha acordada. Era antecipação. A janela quebrada da cozinha foi tapada por Távio antes de ele sair, e a delegada Cássia havia deixado um policial do lado de fora até amanhã. Desnecessário agora, mas apreciado. Passei as horas antes do amanhecer sentada no escritório de Roberto, cercada pelos livros e fotografias dele, pensando em perdão e responsabilidade, na diferença entre ser manipulado e ser cúmplice. Ricardo Leal tinha plantado as sementes, mas meu filho as tinha regado. Ele guardou segredos, formou parcerias pelas minhas costas, discutiu minha capacidade com advogados. Sim, ele foi explorado, mas também fez escolhas. Eu poderia perdoar isso? Eu deveria? A voz de Roberto parecia ecoar no quarto silencioso. Julgue as pessoas por suas intenções e suas ações, Maggie. Ambas importam. Às 9h30 arrumei a mesa de jantar. Não com a louça boa desta vez. Essa performance havia acabado. Apenas pratos simples e xícaras de café. Fiz um café forte e esperei. O carro de Daniel parou exatamente às 10 horas. Pela janela, eu o observei e a Viviane sentados na entrada por vários minutos, conversando, reunindo coragem. O rosto de Viviane estava manchado de lágrimas. Daniel parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Abri a porta antes que eles pudessem bater. Entrem. Eles entraram hesitantes, como crianças esperando punição. De certa forma, eu suponho que sim. Sentamos à mesa de jantar, a mesma mesa onde há apenas dias havíamos travado um tipo muito diferente de batalha. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando a madeira gasta, as manchas de café que Roberto nunca conseguiu remover completamente. O pequeno entalhe onde Daniel havia gravado suas iniciais quando tinha 7 anos. Evidência de história, de família. A polícia nos contou tudo, Daniel disse, finalmente, sua voz rouca. Ricardo me abordou há 8 meses. Ele sabia sobre a investigação no meu escritório antes de mim. Ele sabia sobre o dinheiro que eu havia pego da conta de custódia para cobrir um investimento ruim. Ele disse que poderia fazer tudo sumir se eu o ajudasse a adquirir sua propriedade. Envolvi minhas mãos na minha xícara de café. E você disse sim. Eu disse não. No início, eu disse a ele que você nunca venderia, que eu não te trairia. Ele olhou para mim com os olhos avermelhados. Mas ele foi paciente. Ele ficava me mostrando números, o quanto o sítio valia, o quanto eu devia, o quanto minha situação estava piorando. E então ele começou a falar sobre você. O que ele disse? Que você estava em declínio, que tinha começado a esquecer as coisas, a ficar confusa. Ele me mostrou documentos, prontuários médicos que ele havia fabricado. Declarações de pessoas alegando que tinham testemunhado seus problemas cognitivos. Mãe, eu sou advogado. Eu deveria saber que eram falsos, mas eu queria acreditar neles porque se você estivesse realmente em declínio, então pegar o sítio não era traição, era misericórdia. Viviane falou pela primeira vez. As ligações foram minha culpa. Quando Daniel me ligou, e eu juro, mãe, parecia exatamente com ele. Ele me disse que Daniel estava muito emotivo para pensar claramente,
que precisava que eu fosse forte, que tomasse as decisões difíceis. Eu pensei que estava protegendo nossa família. Eu pensei que estava ajudando. Você estava tentando me internar, eu disse baixinho. Ela se encolheu. Ricardo me disse que era a única maneira de te manter segura, que você se machucaria se fosse deixada sozinha. Eu acreditei nele porque ela engoliu em seco, porque parte de mim queria acreditar nele. O dinheiro resolveria tudo. Os problemas legais de Daniel, a falência de Marcelo, a faculdade da nossa filha. Era mais fácil pensar que você era incapaz do que encarar o que realmente estávamos fazendo. O silêncio se estabeleceu sobre a mesa. Lá fora, pássaros cantavam suas canções matinais, alheios ao drama humano que se desenrolava neste sítio antigo. Me falem sobre a parceria com Marcelo, eu disse a Daniel. Essa também foi ideia de Ricardo. Ele disse que precisávamos de um incorporador legítimo, envolvido para evitar suspeitas. Marcelo estava desesperado. Lúcia o tinha deixado naquela época, ou assim ele pensava. Ele tinha perdido tudo em negócios ruins. Ricardo prometeu a ele 2 milhões de reais e um recomeço. A voz de Daniel rachou. Mãe, eu sei que isso não desculpa nada. Eu fiz escolhas terríveis. Eu menti para você. Eu estava disposto a te destruir para me salvar, mas eu preciso que você saiba. Quando você nos confrontou no jantar, quando eu vi a dor nos seus olhos, foi quando eu comecei a acordar. As coisas que eu disse a você eram palavras de Ricardo, não minhas, mas eu as disse. Eu assumo isso. E a avaliação médica que Ricardo enviou para minha casa? Viviane fechou os olhos. Aquilo fui eu. Ricardo me deu o número dela, disse que ela era solidária a situações familiares como a nossa. Eu pensei que estava sendo proativa. Eu não percebi que ela fazia parte do esquema dele, que ela havia sido paga para te diagnosticar como incapaz, independentemente da sua condição real. Eu servi mais café, tomando meu tempo, deixando-os lidar com suas confissões. Parte de mim queria atacá-los com raiva, jogá-los para fora da minha casa e da minha vida. Mas outra parte, a parte que havia criado Daniel desde a infância, que o havia visto aprender a andar e ler e se tornar um homem, essa parte reconheceu a vergonha na voz dele, o remorso genuíno. Ricardo Leal tinha sido um mestre manipulador, mas só teve sucesso porque encontrou participantes dispostos. Aqui está o que eu preciso que vocês entendam, eu disse, finalmente. Ricardo não forçou vocês a fazer nada. Ele forneceu oportunidade e justificativa. Mas as escolhas foram de vocês. Vocês escolheram acreditar que eu estava em declínio, porque era conveniente. Vocês escolheram fazer parceria com Marcelo. Vocês escolheram mentir para mim, investigar me declarar incapaz, elaborar contratos para vender minha casa sem meu conhecimento ou consentimento. Eu sei, Daniel sussurrou. Eu não terminei. Minha voz estava imóvel. Você olhou para mim. Sua mãe que te criou, que enterrou seu pai e ainda se levantava todas as manhãs para manter este sítio. E você viu um obstáculo, um problema a ser resolvido. Você esqueceu que eu sou uma pessoa, que tenho direitos, que esta é a minha casa, a minha vida, a minha escolha. Lágrimas escorreram pelo rosto de Daniel. Eu esqueci quem você era, quem eu era. Me desculpa, mãe. Eu sei que desculpa não é suficiente, mas não sei mais o que dizer. Desculpa não é suficiente, eu concordei. Mas é um começo. Eu me inclinei para a frente. A polícia está construindo casos contra Ricardo, Marcelo e a doutora Eliana. Gustavo está processando eles em meu nome por danos morais e tentativa de fraude. Daniel, você provavelmente enfrentará consequências do seu escritório de advocacia e possivelmente acusações criminais pelo seu papel na conspiração. Eu sei. Eu já entrei em contato com a OAB. Estou cooperando totalmente com a investigação. Eu aceitarei qualquer punição que vier. Bom, eu fiz uma pausa. Viviane, eu não sei se você e Marcelo enfrentarão acusações. Isso cabe ao promotor distrital, mas eu sei disso. Vocês precisam assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Os dois. Nós vamos assumir, Viviane disse. Marília. Eu passei os últimos 2 dias pensando em Betina, no que estávamos ensinando a ela com nossas ações. Que manipulação é aceitável se os fins justificam os meios?
que pessoas idosas são obstáculos em vez de seres humanos com direitos. Estou horrorizada com o que me tornei. Pensei na minha neta, na ligação dela, em como ela se recusou a falar mal de mim apesar da pressão da mãe. Bettina é mais forte do que vocês dois. Ela percebeu a manipulação quando vocês não perceberam. Ela me perguntou ontem à noite por que estávamos sendo cruéis com você, Viviane disse baixinho. Ela disse que você era a pessoa mais inteligente que ela conhecia e que estávamos sendo estúpidos. Ela estava certa. Pela primeira vez naquela manhã, senti algo suavizar dentro de mim. Não perdão, não ainda, mas possibilidade. Aqui está o que vai acontecer, eu disse. A procuração que você tinha, Daniel, está revogada. Tavio é agora meu único procurador. Se algo me acontecer, ele cuidará dos meus assuntos de acordo com meus desejos, não os seus. Este sítio não será vendido durante a minha vida. Quando eu morrer, meu testamento foi atualizado. A propriedade vai para um fundo fiduciário administrado por Tavio e Gustavo. Você receberá uma parte dos rendimentos eventualmente, mas somente depois que a terra for avaliada para opções de conservação ou preservação agrícola. Daniel assentiu, sem discutir. Segundo, vocês vão encarar as consequências das suas ações, legais, profissionais, pessoais, tudo isso. Eu não vou intervir em seu nome. Vocês fizeram essas escolhas como adultos e responderão por elas como adultos. Entendido? Sim. Terceiro, e isso é o mais importante, vamos reconstruir a confiança lentamente, muito lentamente. Isso significa terapia, aconselhamento familiar, conversas honestas, mesmo quando forem dolorosas. Eu não estou prometendo perdão imediatamente. Estou prometendo uma oportunidade de reconquistá-lo. Nós não merecemos essa chance, Daniel disse. Provavelmente não, mas estou oferecendo mesmo assim porque você é meu filho e porque eu acredito que as pessoas podem mudar se quiserem muito. Ricardo explorou suas fraquezas, mas ele também as revelou. Agora vocês sabem do que são capazes em momentos de desespero. A questão é, o que vocês farão com esse conhecimento? Viviane estendeu a mão pela mesa, então parou, a mão pairando. Eu posso? Estendi minha mão. Ela a pegou, o aperto dela trêmulo. Vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso, ela disse. Eu te prometo isso. Não me prometa, me mostre. Ficamos em silêncio por um longo momento, mãos unidas sobre a mesa de jantar marcada. Então Daniel falou, a voz dele, mal um sussurro. O papai ficaria envergonhado de mim. Sim, eu disse, honestamente. Ele ficaria, mas ele também iria querer que você fizesse melhor, que fosse melhor. Roberto acreditava em segundas chances. Ele acreditava em redenção através da ação, não apenas de palavras. Me diga o que fazer, mãe. Como eu conserto isso? Você começa sendo honesto com a polícia, com a OAB, com você mesmo. Você aceita as consequências que vierem. Você mostra para Bettina que a integridade importa mais do que o dinheiro, que admitir erros é força, não fraqueza. E você prova dia após dia que é mais do que suas piores escolhas. Daniel se levantou e por um momento pensei que ele fosse embora. Em vez disso, ele foi para uma cozinha, encontrou uma vassoura e começou a varrer os vidros restantes da janela quebrada. Pequenas ações, talvez simbólicas, mas significativas. Viviane se juntou a ele, encontrando uma pá de lixo. Juntos, eles limparam a evidência do confronto da noite anterior. Eu os observei trabalhar. Estas duas pessoas que tentaram me destruir, agora literalmente limpando a bagunça que ajudaram a criar. Não era suficiente. Não desfaria a traição, nem apagaria a dor, mas era alguma coisa. Depois que eles foram embora, caminhei sozinha pelo sítio. Cada cômodo guardava memórias. Roberto ensinando Daniel a amarrar os sapatos no corredor. Festas de aniversário na sala de jantar, noites tranquilas, lendo na sala de estar. 40 anos de vida vividos nestas paredes. Ricardo Leal tinha tentado tirar tudo isso de mim. Ele falhou, mas chegou terrivelmente perto. Não pela força, mas pela manipulação. Ao virar minha família contra si mesma, ao explorar o medo, a ganância e o desespero. Eu o parei não com violência, mas com paciência, inteligência, preparação. Ao me recusar a ser vista como fraca simplesmente porque eu era mais velha. Ao confiar nos meus instintos e reunir provas antes de confrontar a ameaça. Naquela noite, Távio,
e Lúcia vieram me ver. Marcelo tinha sido preso naquela tarde e Lúcia estava entrando com um pedido de divórcio. Vou voltar para a casa da minha mãe em Contagem, ela me disse. Mas eu queria te agradecer, Marília, por não me odiar. Você ajudou a me salvar, Lúcia. Isso requer coragem. Eu deveria ter encontrado antes. Depois que eles foram embora, fiquei na minha varanda da frente enquanto o sol se punha sobre os campos. O ar de novembro estava fresco, carregando o cheiro de fumaça de madeira da chaminé de um vizinho. Ao longe, eu podia ouvir o mugido do gado, o som da vida rural continuando como há gerações. Meu celular vibrou, uma mensagem de Betina. Vó, o papai me contou um pouco do que aconteceu. Você está bem? Eu te amo. Eu sorri e respondi por mensagem. Eu estou bem, querida, melhor do que bem. Eu te amo também. Venha nos visitar neste fim de semana. A resposta dela veio imediatamente. Sim. Podemos alimentar as galinhas? Claro! Traga suas botas. Pensei na jornada da semana passada. O medo, a traição, o confronto, os passos hesitantes em direção à reconciliação. Eu descobri que meu filho poderia ser tanto o menino que eu criei quanto um homem capaz de escolhas terríveis, que a família era preciosa e frágil, que a confiança, uma vez quebrada, exigia anos para ser reconstruída. Mas eu também descobri algo sobre mim. Eu tinha 63 anos, morava sozinha em um sítio e enfrentei um golpista sofisticado e venci. Não por sorte ou assistência, mas por inteligência e determinação. A idade não me enfraqueceu. Ela me fortaleceu. Cada ano de experiência, cada dificuldade superada, cada lição aprendida. Tudo isso me preparou para este momento. Roberto teria se orgulhado. Eu voltei para dentro do meu sítio, tranquei a porta e fiz uma xícara de chá. Amanhã, eu me encontraria com Gustavo para finalizar as proteções legais atualizadas. Na próxima semana, eu começaria a terapia familiar com Daniel e Viviane. Na primavera, eu plantaria o jardim de Roberto novamente. A vida continuaria, diferente de antes, marcada por cicatrizes, mas continuando, no entanto, porque é isso que os sobreviventes fazem. Nós resistimos, nós nos adaptamos, nós nos recusamos a ser derrotados, e às vezes, quando temos muita sorte e somos muito sábias, temos a chance de ensinar à próxima geração como é a verdadeira força. Não a força da juventude ou do poder físico, mas a força da paciência, da inteligência e da dignidade. A força que vem de saber quem você é e se recusar a deixar que qualquer um, golpista, familiar manipulador ou circunstância, tire isso de você. Sentei na cadeira de Roberto, cercada por nossas memórias, e senti algo que não sentia há dias. Paz. A tempestade havia passado. O sítio permaneceu. E eu, Marília da Cruz Vasconcelos, 63 anos e mais afiada do que nunca, ainda estava de pé. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história, com carinho.